Que nome damos a isto? Olá e sejam bem-vindos a mais um Que Nome Damos a Isto. Hoje temos connosco uma estudante de licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tem 20 anos e o nome dela é Madalena Duarte. Olá Madalena, muito obrigado por teres aceitado o meu convite de estares aqui hoje connosco. Olá, muito obrigada pelo convite. Madalena, nós estamos em eleições legislativas, estamos a gravar um domingo, dia 3, daqui a poucos dias vamos ter o resultado final destas legislativas. Como é que tu viste todo o processo destas campanhas e o que é que tu aguardas para depois do dia 10? É assim, apesar de ter considerado que estas campanhas correram bem melhor do que as das eleições anteriores, considero que os partidos que neste momento estão a concorrer às eleições ainda não conseguem considerar as preocupações da população inteira de Portugal. Eu acho que eles fecham muito ideologicamente e acabam por não debater os assuntos que deviam realmente debater. Ficam-se muito pelo ataque uns aos outros e acabam por deixar realmente as nossas preocupações de lado. E que temas são esses que tu gostavas de ver que eles abordassem e discutissem e que não estão a fazer? Houve assim dois temas que me chamaram mais a atenção durante as campanhas que eu sinto que foram mesmo ignorados e esquecidos por estes partidos. Um deles é relacionado à cultura. Eu, nestes debates, nunca ouvi uma pergunta que fosse relacionada à cultura e ao que vai acontecer aos artistas, por exemplo. E a outra questão é relativa à sustentabilidade. Apesar disso ser um assunto que hoje em dia preocupa muito as pessoas e até na própria União Europeia, sinto que mesmo assim os partidos não conseguem atender às necessidades da atualidade e que se prendem muito com isso, com a sustentabilidade e com o futuro. Porém, o tema de sustentabilidade, como tu falaste, tem várias vertentes. Por isso, estás mais a falar de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade da segurança social, sustentabilidade do sistema financeiro, sustentabilidade habitacional. Que tipo de sustentabilidade, na tua visão, acabou por não ser discutida? Na minha visão, o que foi menos discutida, de facto, foi a ambiental, apesar de haverem preocupações claríssimas relativamente ao resto da sustentabilidade das áreas. Realmente é a ambiental que mais me preocupa. Depois do dia 10 de março, o que é que tu prevê? Eu não tenho como prever o que é que vai acontecer depois das eleições, mas eu espero verdadeiramente que o partido que seja eleito e que tenha a maioria, ou que pelo menos crie governo, que se comece a preocupar realmente com a atualidade. Eu acho que Portugal precisa de evoluir, os partidos precisam de evoluir e precisamos de seguir em frente e de parar com esta estagnação, não só em Portugal, mas também no resto da Europa, mas claro que começa por nós. Porém, nós aqui este ano vamos estar cheio de eleições. Foram as eleições legislativas que estão a decorrer neste momento e já houve as eleições no Governo Regional da Madeira, dos Açores, peço desculpa, e agora, depois destas, vamos ter as eleições para o Parlamento Europeu. A discussão da Europa não tem sido um grande ponto neste debate legislativo. A única coisa que tem servido é para atacar, dizendo, normalmente alguns partidos a dizerem que há determinados partidos que se podem vir a coligar com partidos que não aceitam a Europa e que não aceitam Portugal estar na NATO. Como é que tu vês depois do dia 10 de março vai-se iniciar de imediato a campanha para a União Europeia, para as eleições para o Parlamento Europeu? Como é que tu vês que poderá ser essa campanha? Vai ser apenas um prolongar daquilo que está a ser discutido agora? Eu creio que não vai ser um prolongar do que está a ser discutido agora, porque eu realmente sinto que existe uma falha no processo de integração europeia em Portugal e nomeadamente ligada aos partidos. Sinto que os partidos deixam demasiado de lado as questões relativas à Europa, tanto que quando existem as eleições para a União Europeia, eles acabam por mudar completamente a face política. Já não funcionam como os partidos que são, mas funcionam relativamente aos partidos que vão representar dentro da União Europeia. E por isso acho que não vai ser um trabalho de continuação. Acho que vai ser um trabalho diferente, pelo menos na maioria dos partidos, e que estão... os partidos principalmente que estão agora mais preocupados com esta questão europeia e que, na minha visão pelo menos, não são os dois partidos que costumam disputar o poder. Contudo, qual poderá ser os principais tópicos, na tua visão, que estes partidos possam vir a discutir para as eleições europeias? É que normalmente a única coisa que se ouve a debater é a quantidade de fundos que Portugal consegue receber
para fazer os seus próprios investimentos. Há cada vez mais a ideia de Portugal ser um país de mão estendida para com os fundos da União Europeia. Estas eleições europeias vão seguir muito da via de os fundos e a importância dos fundos para o desenvolvimento de Portugal, ou podemos começar a assistir a outro tipo de debate sobre qual a posição de Portugal e a importância de Portugal no desenvolvimento do projeto europeu. Eu espero verdadeiramente que existam outro tipo de debates que não tenham só a ver com esta questão orçamental e de fiscalidade. Eu creio que o processo de integração europeu não se baseia apenas em questões económicas e fiscais, e eu não quero mesmo acreditar que o projeto europeu esteja tão fechado nesse sentido e que os partidos portugueses estejam tão fechados nesse sentido também. Eu creio que a Europa tem imenso potencial. A Europa é uma união, acima de tudo, cultural, e acredito que realmente esse trabalho continue. Espero verdadeiramente, enquanto cidadã de Portugal e da Europa, que o debate seja mais interessante do que meramente orçamental, apesar de, claro, não deixar essa parte tão importante de lado. A Europa enfrenta vários desafios, desde o conflito armado na Ucrânia, entre a Federação Russa e a Ucrânia, até questões económicas, ou a sua posição no mundo, as eleições nos Estados Unidos da América que podem não ser tão a favor dos interesses da União Europeia. Por isso, qual vai ser o principal desafio da União Europeia nas próximas eleições? Eu acredito que os maiores desafios que se vão colocar para a União Europeia a partir de junho são realmente relacionados à defesa da própria União Europeia. A União Europeia tem sido criada num período de paz, de pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e então nunca nos preocupámos demasiado com a questão da defesa dos nossos ideais, do nosso estilo de vida e da nossa União. Creio que a partir de junho vai ter de começar a ser uma preocupação da União Europeia, porque é realmente o que mais nos preocupa a nível internacional neste momento e deveria ser uma prioridade. Madalena, muito obrigado por ter estado connosco no dia de hoje. O nosso tempo chegou ao fim. A todos aqueles que nos acompanharam, obrigado por nos terem ouvido. Façam um like, partilhem nas redes sociais e vemo-nos esta sexta-feira com o último episódio antes das legislativas do Que Nome Damos a Isto. Até sexta. O Que Nome Damos a Isto teve o apoio do Centro Europe Direct do Algarve e do Postal do Algarve.